Tem isso e mais, mas vamos girar então o nosso papo da fofoca. Olha, essa notícia, ela vem ganhando capítulos a cada dia, né? Vem sendo atualizada, na verdade, a cada dia. A gente trouxe aqui no começo da semana passada todo o imbróglio envolvendo o Jeff, a história do Jeff, ele que foi brutalmente assassinado, né, o Jeff Machado. Nós trouxemos essa semana também a entrevista que a mãe dele deu pro Fantástico no domingo e as atualizações, até a Rede Globo emitiu uma nota e também tá no recorte que a gente soltou essa semana, onde alega que um dos principais suspeitos ali é ex-funcionário da emissora carioca. E a atualização desse caso, Ítalo, que pegou muita gente de surpresa e foi trazida também pelo Notícias da TV, do Daniel Castro, diz o seguinte, eu vou ler a matéria para vocês não terem dúvida, tá? A investigação da morte de Jeff Machado ganhou mais um capítulo após Bruno Rodrigues, o principal suspeito, dar outras informações sobre o caso. De acordo com a versão do ex-produtor da Globo, o ator Jeff Machado tinha interesse em produzir conteúdo para uma plataforma de vídeos adultas. Então, o que teria acontecido? No dia onde o Jeff teria sido executado, né, ele teria gravado um vídeo explícito com esse suposto amigo, né, o Bruno Rodrigues, né, que é o principal suspeito, e um acompanhante. Então ele teria gravado essa cena com o Bruno Rodrigues e com um acompanhante, e isso muda toda a história, até porque, venhamos e convenhamos, da brutalidade como o corpo dele foi enterrado, ele foi cimentado em um baú a 2 metros do chão. E o que acontece? Se a gente for parar pra ver, seria complicado uma pessoa só fazer isso, né? E é claro que o acompanhante, né, o Jander Vinícius da Silva, também foi considerado um suspeito. O produtor, né, o principal suspeito, o Bruno Rodrigues, ele diz que os três, ele, Bruno, o Jeff Machado e o acompanhante, eles chegaram ao local por volta da 1h da tarde e o ato, né, o ato sexual foi filmado por ele. Logo depois, Jeff teria, né, sido atacado, né, com um golpe mata-leão. E aí tem uma aspas aqui a respeito disso, ó. No dia 23, abre aspas, no dia 23 de janeiro, nós marcamos a gravação de um vídeo. Jeff tinha interesse de entrar nessas plataformas, postar vídeos de relações mais, né, relações mais explícitas. Ele já fazia isso, inclusive usando o Twitter. Então ele decidiu gravar, me pediu ajuda porque sabia que eu trabalhava com isso, revelou aí em um trecho do depoimento o Bruno. Depois uma outra aspas, ó. Abre aspas, comigo foi o Vinícius para participar da gravação e ele chamaria o contatinho dele, a pessoa com quem ele tava ficando na época, que era um rapaz chamado Marcelo. Ele chamou o Marcelo, cheguei lá com o Vinícius por volta da 1 da tarde e o Marcelo chegou em seguida. Ficamos um pouco ali conversando, tomando um suco e depois subimos. Depois que finalizamos isso, eu desci e participei do ato, só gravei mesmo, eles ficaram lá curtindo. Pouco tempo depois, eles desceram com o Jeff. Naquele momento, eu achei que o Jeff estava desacordado. Depois, conversando com o Vinícius, contou que Marcelo deu um mata-leão no Jeff, ou seja, nesse depoimento, o Bruno, né, o ex-produtor da Rede Globo, que foi demitido da Globo justamente por cobrar das pessoas oportunidades em elencos e castings, ele tá se isentando, ele disse que tava ali, parece que no andar de cima da casa, e os dois rapazes, tanto o acompanhante quanto o contatinho ali, que mataram, né, que acabaram com a vida do ator de Reis, né, que interpretou a novela Reis na Rede Record. Então, a história agora tá começando a ganhar uma forma, mas ainda muito mal contada. Sim. Muito mal contada essa história. Estão falando que ele não tem envolvimento, que o Bruno é inocente. Agora, muitos casos, muitos dos acontecimentos, na verdade, voltam para ele. Por quê? Ele era o principal responsável, ele que alugou a casa onde o corpo do Jeff foi encontrado. Ele tinha a chave da casa do Jeff.
ele tava tentando despistar as pessoas ali. Então, assim, não tá colando muito bem essa desculpa, vai. Não tá colando. Não tá colando. Tá muito esquisito. Cada dia que passa, chega uma informação nova sobre esse caso, e é sempre uma informação que parece bagunçar ainda mais o caso, Sim. né? Algumas coisas a gente parece que tá. Ah, isso aqui faz sentido, mas vem uma outra coisa e parece que faz a gente dar 2 passos para trás. Desde a primeira vez que a gente falou sobre o desaparecimento do Jeff, no final de janeiro, gente. No final de janeiro, quando a família dele falou que as publicações nas redes sociais dele estavam esquisitas, a gente já sabia que esse caso ia dar pano para manga, que esse caso era esquisito, que esse caso era no mínimo alarmante. E agora, depois de tudo isso, depois que é encontrado o corpo do ator, né, daquela forma, dentro de um baú enterrado, cimentado a 2 metros do chão, ainda vem esses outros detalhes que acabam bagunçando ainda mais a história. O que está acontecendo? Para onde que a gente vai? Quais que serão as linhas de investigação que a polícia vai agir? Claro, a gente vai continuar seguindo esse caso, tá? Eu só queria dar um contexto para quem está pegando o bonde andando e não está entendendo direito o que está acontecendo. O Jeff Machado desapareceu no dia 27 de janeiro. Familiares levantaram a possibilidade de alguém estar se passando por ele nas redes sociais, né? O irmão do artista falou sobre essa situação em fevereiro. E aí, diz o seguinte: desde o Natal, ele começou a só responder com erros ortográficos, mudando todo o padrão e forma de contato. Era de costume ele usar vídeos e fotos, e também áudios, né? Como a mãe dele falou na entrevista com o Fantástico. A família só soube do desaparecimento depois que os 8 cães do Jeff Machado foram encontrados abandonados na zona oeste do Rio de Janeiro. 2 animais morreram e um continua desaparecido. Ao procurar os donos o dono dos cachorros, no caso o Jeff, uma ONG fez contato com os parentes dele e aí sim o sumiço dele foi registrado já no final de janeiro. Então, na última semana, né, agora do mês de maio, foi encontrado o corpo do Jeff Machado e aí o desaparecimento que já estava muito complicado de se entender, agora ganha um capítulo novo com um possível assassinato. Acho que dá para confirmar que foi um assassinato, só que primeiro o Bruno, né, que era o principal suspeito, e agora mais um nome que estaria gravando esse vídeo adulto ali na propriedade que havia sido alugada pelo Bruno, né? Então é tudo muito nebuloso, é uma situação muito esquisita e, claro, a polícia já está investigando, já está ouvindo suspeitos para entender o que aconteceu e, claro, dar uma resposta para essa família que está desde o mês de janeiro tentando entender o que aconteceu com o Jeff Machado, né? É muito, muito angustiante a gente falar sobre esse assunto. A gente está trazendo aqui até porque a gente busca por justiça também. A gente viu a entrevista da mãe do Jeff no Fantástico e foi... Não dá para falar, né? Quando o familiar tá ali passando por aquela situação, dando entrevista, o ator, então, teria desembolsado, né, cerca de 10 mil reais ali para fazer... 20 mil, né? Fora as 20 mil movimentações reais. de cartão de crédito depois que ele já teria morrido. Essa é uma outra ramificação dessa história, que é muito esquisita, né? Então, assim, teve movimentação financeira, teve desaparecimento, teve esse outro lado agora novo que surge essa questão do OnlyFans, aí tem a questão dos cachorros que foram abandonados. Então, assim, tá tudo muito bagunçado e agora resta as autoridades irem atrás para conseguir colocar tudo numa linha do tempo que faça pelo menos um mínimo de sentido. É verdade. É claro que assim, a gente vai seguir acompanhando esse caso, porque é inadmissível a gente não ter uma resposta a respeito disso, e não só pra gente, pessoal, mas sim, como o Ítalo mencionou, dar uma resposta pra essa família, pra que essa família, eles já estão passando pela perda, né? Pela brutalidade como a situação aconteceu. E agora precisam entender como que isso aconteceu para tentarem descansar um pouco mais, para tentarem viver um pouco mais em paz, sem aquela coisa de, meu Deus, como que isso aconteceu? Como que tu, sabe? Então, a família precisa dessa resposta. E também precisa que a justiça seja feita e que esses assassinos sejam presos.